Um som que começou nas ruas de São Paulo, mas já ganhou o mundo. Hoje nós vamos conhecer Mustache e os Apaches. Então fique ligado, Som em Prosa está começando agora. Começando mais uma edição do programa Som em Prosa e hoje eu tenho o prazer de receber essa galera aqui, Mustache e os Apaches. Tudo bem, gente? Tudo. Belezinha? Prazer por nos receber aí. Pô, sensacional, muito obrigado por ter vindo de São Paulo aí. Queria começar perguntando para vocês dessa experiência de tocar na rua. Vocês começaram de fato tocando na rua, né? Isso. De onde veio essa pilha de vou tocar na rua com o projeto aqui? Legal. A gente começou morando na mesma casa em São Paulo. Era uma casa na Zona Oeste ali, bairro Perdizes. E a gente chegou meio retirante, né? Então era difícil se manter numa cidade tão grande e mais cara do que a cidade onde a gente vem. A gente vem de Porto Alegre, né? Uhum. Então a gente se juntou nesse lugar e nessa casa a gente criou muito, né? Criou muitos projetos. Tá? Um deles foi a banda Mustache e os Apaches, que é a união de outras experiências que a gente já tinha tido, com música, com arte na rua. Eu sou malabarista, eu trabalhei muito tempo no semáforo, muito tempo nas praças e tal. O Tomás já tinha saído para tocar na rua com outro malabarista também. Legal. E, enfim, daí foi isso. Aí o Pedro chegou, né, com essa ideia de, pô, uma banda de rua, esse formato skiffle, tudo acústico, para a gente poder caminhar, para poder circular mesmo. E a proposta de som também era muito legal, porque naquela época ali, pelo menos eu não conhecia tanto esse som, mas daí a gente foi ouvindo, foi sacando o que podia fazer e surgiu a história. Agora a rua é um espaço extremamente democrático, né? Então, quando você está tocando ali, pode surgir de tudo mesmo. Sim. Teve alguma situação que marcou vocês bastante, assim, de estar tocando na rua, aconteceu alguma coisa diferente? Teve aquela vez das viaturas da polícia, que chegou uma viatura... Tem microfone? Tá, tem o mic dele. Chegou uma viatura de cada lado, assim, e era um assalto, alguma coisa assim, que o ladrão parou para assistir o show. Como assim? E foi pego. Um palhaço Ele tava correndo, assim, daí ele parou, daí chegou uma viatura de cada lado. Aí ele falou, ó, vocês esperam um pouquinho pra me prender que eu quero ver o final da música, né? Chegou a polícia, assim, tipo, tua mãe chama pelo nome, tu já fica meio, assim, sabe? A mesma coisa com a polícia chega e eles já, tipo, assim. Mas na real era um outro cara, não era com a gente. Vocês já estavam saindo correndo? O cara que ele tava vestido de palhaço, lembra? Era um cara ele tava vestido de palhaço e meio palhaço. Quer dizer, era um ladrão vestido de palhaço? Não, na real, O nome palhaço, dele era... Não. O palhaço, a real é que o palhaço tava de bicicleta e prendeu a bike num poste. E o ladrão levou a bicicleta do palhaço. E aí... Sim, cara, eu me lembro disso. Porque Essa é uma situação bem bizarra. Isso que não faz tanto tempo, né? O palhaço não era o bandido. Porque aí a gente ainda viu, putz, estão levando o palhaço, não sei o que lá. E daí depois eu reencontrei esse cara e falei, cara, que história foi aquela, não sei o quê. Foi bem na Augusta Foi bem na Augusta com a Paulista ali. Caramba, que loucura. E aí encontrei e o cara falou, não, pô, o cara tinha roubado minha bike, não sei o quê. Por isso que eu tava... Bom. Senhores, são 6 anos de banda já? 6 anos. 2 álbuns e 2 singles, 2 compactos. Exato. E como é que foi essa caminhada? Vocês partiram de um som muito mais acústico, né, tocando na rua, e estão se tornando cada vez mais elétricos, guitarra, tal. Tem mudado um pouco o timbre, não? Eu não? acho que tá uma onda, né? Porque a gente começou totalmente acústico. Na verdade, o primeiro disco já tinha 2, meio um pouco mais elétricas, né? E, enfim, aí o segundo disco já foi mais elétrico mesmo. E eu acho que estamos caminhando para um terceiro disco. E aí, será que a gente revela? Pois então, acho que é um negócio mais acústico. A gente tem retomado muito esse papo aí da rua, né? A gente tem bateu uma abstinência, assim, né? De tocar e na a gente rua. teve, sei lá, uns 2, 3 meses atrás pra cá, a gente tem saído bem mais, assim. E voltou a gostar de tocar tudo acústico, assim. Então, sei lá, mas a gente tá encontrando agora
E tava fazendo você já testa na hora se a música tá funcionando, né? Tem um... A gente acabou eletrificando o som também um pouco pela demanda, assim, porque a gente começou a tocar pela cidade acústica e o pessoal convidou a gente para ir fazer shows maiores. E shows maiores, assim, a gente lutou bastante tempo até achar um som que funcionasse bem num palco com volume alto, assim, que fosse compressão, e uma solução foi eletrificar as coisas, botar bateria que tem mais peso. Então foi um pouco da sonoridade atender a demanda dos lugares que a gente estava tocando, né? E aí a gente tem essa mescla, assim, alguns lugares que a gente tem shows maiores, a gente tem um repertório, e quando a gente vai pra rua a gente tem outro que é um pouco diferente. Havia um tempo em que o tempo era a coisa mais valiosa, mas uma nuvem estranha deixou essa gente muito preguiçosa. Tá sobrando tempo, tá faltando tempo, tá sobrando renda. Tá sobrando tempo, tá faltando tempo, tá sobrando pra servir o jantar, pra servir o jantar. São tantas notícias por hora e agora é impossível de assimilar. Em que era estamos, para onde vamos, no que é que vai dar? Tá sobrando tempo, tá faltando tempo, tá faltando renda. Tá sobrando tempo, tá faltando tempo, tá sobrando pra servir o jantar, pra servir o jantar. Calma, Smokey. Calma, Smokey. E é tanta onda que assombrada quem vê esse filme em cartaz. É tanta onda que assombrada quem vê esse filme em cartaz. Sobrando tempo, tá faltando renda, tá sobrando tempo. Tá sobrando tempo, tá faltando renda, tá sobrando pra servir o jantar, pra servir o jantar, servir o jantar. I'm a Smokey. I'm a Smokey. Som em Prosa de volta. Hoje a gente está conhecendo o som do Mustache e os Apaches, mas antes da gente continuar esse bate-papo, essa temporada nova do Som em Prosa tem um quadro novo também, onde toda semana a gente investiga aí a música popular brasileira, dita nova, a música popular brasileira. Então vamos ver qual que é a nova de hoje. Roda aí. Esses são os Mutantes. A banda que ficou famosa tocando nos festivais da década de 60 chegou a levar a sua psicodelia até para palcos fora do país. O trio, formado por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias, foi anos mais tarde elogiado por Kurt Cobain, que se declarou fã da banda. Músicas como Minha Menina e Baby, que vocês conhecem, foram tão marcantes que são regravadas por artistas até hoje. Um pouco depois dos Mutantes, surgiram os Secos e Molhados. O grupo, que se formou em 1972, teve uma carreira breve, mas impactante na nossa música. O Vira e Rosa de Hiroshima, interpretadas na voz de Ney Matogrosso, fizeram a banda vender 800 mil cópias. Os Secos e Molhados fizeram uma revolução aqui no Brasil. Introduziram a gaita e a flauta em suas músicas, além das maquiagens e purpurinas, que eram uma marca registrada da banda.
Outro destaque de peso da nossa música é o pernambucano Lenine. Autor de 500 canções, o compositor chegou a ganhar 5 Grammys latinos, além de diversos prêmios por aqui. Lenine, que fez muito sucesso no passado, continua até hoje se reinventando e compondo lindas canções. De sambas a trilhas sonoras de novelas, com certeza Lenine é um artista da MPB completo. Mas afinal, o que esses 3 artistas têm em comum? Bom, eles são influências da música brasileira da nossa artista de hoje. A nova de hoje é Larissa Bach. Putz, é muita gente, eu acho que é impossível fugir, assim, a gente cresce aqui, não adianta, se você está se expressando enquanto criador de músicas, você tem as suas referências de Brasil, de quando você era pequenininho, e isso vai refletindo no teu violão, na tua guitarra, sem dúvida. Aquele tempo bom de ser só plural, tal qual meu tom, dói assim sem dó, você é distante. Eu acho que não dá pra botar em caixinhas a nova MPB, assim. Tem nova MPB que é reggae, tem nova MPB que é milhões de gêneros diferentes, assim. Eu vejo muito nichos que conversam entre si, circulando mais ou menos pelas mesmas referências e sim, circulando mais ou menos pelo mesmo feeling musical, assim, sabe? Mas eu não vejo as pessoas tentando, de repente, vamos por aqui pra gente ser identificado como esse movimento. Isso eu acho que não existe muito, assim. Como era, sei lá, por exemplo, Tropicália, alguma coisa assim, sabe? Fosse sim muito ruim e dizer mais sim do que não. E que... Cada vez mais a gente quer, enquanto criadores, assim, estar em um lugar diferente. Conseguir fazer alguma coisa que agregue a tudo que já existe, que não é pouca coisa também. É um momento de produção muito, muito ativo, assim, tem muita coisa muito boa nascendo o tempo inteiro. Então eu acho que está todo mundo tentando buscar caminhos para ir para alguns lugares diferentes, por mais que converse com um ou outro som, assim, de agora, sabe? Muito bem, tá aí a Larissa Bach, então, grande artista, já esteve aqui no Som em Prosa também com a gente algum tempinho atrás. E eu queria destacar 2 coisas que ela falou, perguntar para vocês, na verdade. Uma das coisas que ela discute é essa questão da pluralidade dessa nova música popular brasileira. Não que lá atrás também a gente não tivesse uma certa pluralidade, né? Uma certa pluralidade daqueles 60, 70, 80, até a vanguarda paulista aí dos anos 80, dos anos 90. Mas vocês acham que é um pouco por aí, assim, até essa facilidade que a gente tem de acessar a música do mundo inteiro, né, à distância de um clique, às vezes, e você receber muito mais informação musical, isso repercute numa música muito mais plural também? Se tem mais pluralidade, tu diz estilos no mercado, tipo isso? De sons mesmo, de estilo musical. Com certeza, porque é mais fácil de gravar, né? E de se promover e achar um público próximo a ti, assim, que eu acho que era... Conversando com músicos mais velhos, assim, eu noto que era... Todas as etapas do processo eram muito mais demoradas. Para comprar um instrumento era muito mais caro. Não tinha uma loja de música. Era difícil diz que os caras pegavam... Isso nos anos 80 lá em Porto Alegre. Rolava muito isso, assim, o fulano sabe tocar tal música. E os caras ficam ouvindo ali, ninguém conseguia tocar um acorde, entendeu? Isso nos anos 80 em Porto Alegre, pô, faz 30 anos, enfim. Mas é isso, para pegar um acorde, tu tinha uma coisa geográfica, sabe? Era muito mais Só o fato de você acha demorado. De ter mais gente na música já tornou o espaço muito mais plural em relação ao estilo musical, a timbres, acho que também tem uma coisa de... enfim, daí é meio longe demais, assim, mas pode ir longe. Uma pergunta sincera, uma resposta sincera. É que eu acho que a gente está a gente vive um modelo muito mais individualista do que a gente vivia uns 30 anos atrás, então... Acho que é uma coisa assim meio também me colocada na cabeça que precisa ser totalmente original, não pode ser igual ao outro. Então, é muito mais difícil tu juntar grupos, né? De 5 artistas, 5 bandas, sabe? Tu tem a ideia de coletivo, que é bem contemporânea, assim, mas tu vai ver um coletivo, uma exposição de um coletivo de artes plásticas, por exemplo. São pintores muito diferentes, assim. Eu acho que é uma coisa que é meio exigida hoje em dia, assim, tipo... seja muito diferente para, sabe... E daí busca pluralidade. Isso, o fruto disso é pluralidade, mas às vezes... Enfraquece o movimento, talvez, você acha? Os 2 caminhos são malucos. O grande lance é a mistura, né? Tipo, tu não precisa se fantasiar com botas de cowboy, chapéu. Mas pode. Pode. Tipo, a gente tem que pensar no delta do Tietê, não no delta do Mississippi. Delta do Tietê, tá aí, olha. Deixar esse pensamento, vamos pro próximo bloco, então.
if you talk about my banjo, I'm gonna hit you with my banjo. Woo! But if you talk about angels, hello, I can do that I hold. I'm inside of you. But if you talk about my brain, gonna hit you, yeah, yeah. I'm gonna hit you, yeah, yeah. I'm gonna hit you, yeah, yeah. I'm gonna hit you, yeah, yeah. But if you talk about my plane, gonna hit you. Squeal out of muffins at the man at the bazaar. Squeal out of muffins at the if you talk about my train, I'm gonna hit you with my. But if you talk about angels, well, you know I can be that I hold on inside of you. But if you talk about my train, gonna hit you. Som em Prosa de volta. Hoje a gente está conhecendo aqui Mustache, os Apaches, banda paulistana, mas que a galera é cada um de um canto, né? Pessoal do Rio Grande do Sul, tem mineiro também aí e tal. Começando esse bloco, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a turnê que vocês fizeram na Europa. O Lumineiro citou aí no final do bloco passado. E essa turnê foi possível através de um edital de intercâmbio cultural do Ministério da Cultura, né? Como é que foi essa história, Lumineiro? A verdade é que a gente marcou os shows lá pelos contatos pessoais que a gente tinha, os amigos. O Pedro tinha ido lá uma vez e aí já começou a sondar, né? Ah, será que rola de tocar aqui, em qual bar e tal? Então a gente cuidou dessa parte de agenda bem pessoalmente mesmo. E o edital, ele entrou na questão das passagens. A gente pegou o edital de passagens do MINC. Intercâmbio e difusão cultural. Isso. Um edital, aliás, que não tem. É uma Faz pena que não tem. É mais ou menos um ano. Acho que um ano que ele não. Acho que foi 2016 a última vez que tudo congelado ainda. Né? Então a gente recebeu esse edital de passagens e fez a viagem. A viagem durou um mês, né? A gente pegou o inverno europeu, pesadíssimo. Foi, uma experiência incrível, maravilhosa. Gelada. Tocando na rua, passando frio. A gente não conseguiu tocar na rua porque estava menos 5, menos 10, menos 3. Quando fez 5 graus, a gente estava no verão, né? Fez 5 graus, foi uma alegria total. Mas é legal isso aí até para o pessoal ficar ligado, porque existem vários editais e ferramentas de fomento hoje, né? Sim. Então, esse edital de intercâmbio cultural, que é através do Ministério da Cultura, com recurso do Fundo Nacional de Cultura. Então, você tem a plataforma do Salic Web, depois até a gente coloca o site aqui do Salic Web, o pessoal entrar e ficar atento a esses editais. E um outro edital também que favoreceu vocês, que foi até com ele que vocês fizeram o último álbum, né? Foi o PROAC, aqui de São Paulo. A gente fez, então, o Times Monkey financiado pelo PROAC, né? E o legal desses editais é que você recebe esse benefício, né? Você se inscreve, tem que realmente trabalhar em cima desse projeto, que é uma coisa séria mesmo. Então, assim, demanda tempo, energia e planejamento, né? Mas é uma parte do processo que é muito importante e legal. E outra parte muito legal dessa história toda
que você tem que oferecer contrapartidas, né, para a sociedade, enfim. E a gente aproveitou essas duas oportunidades, a gente fez vários shows em locais onde a gente ainda não tinha ido. Por exemplo, a gente foi numa tribo indígena em Tenondeporã, né, em Parelheiros. A gente tocou numa casa de idosos, tocamos num colégio para cegos, né? Centro de Acolhida dos Imigrantes. No Centro de Acolhida dos Imigrantes. Todas essas experiências a gente soma, né? Sensacional. E a gente soma sensações mesmo. Inclusive isso também a gente acaba refletindo um pouco nas letras, nas discussões que a gente fala, né? Assim, a gente toma um pouco essa vivência do tipo, né? De como observa, né? O diferente e tenta entender um pouco melhor aquilo, né? Como é que é a vida de um imigrante no Brasil, como é que é a vida de uma pessoa cega, como é que é a vida a gente foi num hospital de crianças com câncer também. Essa foi uma experiência sensacional, assim, maravilhosa, de poder levar um pouco de música para essa galera que estava, né, que estava ali se tratando, se cuidando naquele ambiente mais legal. Mais no final das contas, a gente ganha 2 vezes, né? A gente é agraciado ali pelo prêmio do festival, do edital. E depois a experiência. E depois a contrapartida é uma experiência muito rica, assim, né? E é lugares, porque normalmente as contrapartidas são isso, levar música para lugares onde não tem música e precisa de música, então... Legal. A gente ganha 2 vezes, né? Parabéns pelo esse projeto, então. Só para encerrar aqui rapidamente, vocês deram a dica aí no primeiro bloco de que estão preparando alguma coisa nova aí. Dá para falar o que dessa alguma coisa nova que vocês estão preparando? É uma coisa que a gente não fez ainda. Pensar no que vocês vão fazer. Então, a gente vive muito na função do disco, né? É um objeto... Eu não sei o quanto isso é obsoleto, a gente sempre fica nessa dúvida. Pô, vale a pena fazer físico? Vale a pena internet? Eu acho que ainda vale a pena fazer físico. As pessoas ainda compram CD. Tem muitas ideias do vinil e enfim, várias outras mídias, mas esse formato tradicional, na verdade, é o que possibilita a gente fazer turnês e voltar aos lugares, sabe? Então, a gente vive de disco. Então, ano sim, ano novo, a gente sempre lança um disco e a gente está super animado aí. E é legal porque o cara que está passando, ouvindo vocês tocando na rua, já leva um pouquinho do Mustache da Paz para casa também. Exato. Claro, isso é o mais legal. Agora, sobre a gente está, sobre o próximo, né, a gente está no momento de composição, estamos trabalhando as músicas, arranjando, fazendo a pré-produção. Então a gente ensaia, grava, escuta, depois mexe. Legal. E, pô, a gente tá fazendo com carinho. No meio do processo criativo aí. Então fazendo com carinho, com atenção, para sair um bom disco. A gente fica na expectativa. Arranjo, desarranjo. Gente, arranjo de novo. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui, terem trazido o som do Mustache da Paz de São Paulo. Parabéns pelo projeto de vocês, desejo aí muito boa sorte e surgindo novidades, manda pra gente aí também. Valeu, obrigado pelo convite. Salve pra todo mundo de casa aí e até daqui a pouco. Obrigado ao Bauru que nos recebe mais uma vez, a gente já veio aqui, então é sempre bom voltar, muito obrigado. Legal. Valeu. Som em Prosa fica por aqui, a gente se encontra na semana que vem, lembrando que esse programa também está disponível na internet. Entra lá no nosso Facebook, curte a nossa página e fique ligado. Tchau, tchau. Cadeados, também quero correntes e que você atire a chave ao mar.
beijos me sufoquem. Quero que teus doces beijos me sufoquem. Que você não me gruda com super bom, super bom. Porque a gente não se une como Durepox, Durepox. Como Durepox, Durepox. Super bom, super bom, super bom. Durepox, Durepox. Durepox, Durepox, Durepox. Super bom, super bom, super bom, super bom. Durepox, 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 Durepox. Num país onde os fascistas querem tomar o poder, a única solução é ficar do teu ladinho.